Veremos na lição de hoje que a alegria tornou-se em desânimo e que a casa do Senhor ficou abandonada por 15 anos. O que aquele povo não compreendia é que o dono da obra é Deus e que, mesmo com todas as oposições, Deus enviaria o socorro e daria ânimo para que eles continuassem a construir a casa do Senhor. Não era igual ao templo de Salomão, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Bem-vindo ao Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre as lições bíblicas da CPAD, uma reedição especial que foi feita em 1993 pelo missionário Eurico Bergsten, que tem o tema Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Na lição de hoje será a lição 5, que tem o título Zorobabel recomeça a construção do templo. Textual diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. A verdade prática diz assim: Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Leitura bíblica em classe, livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. E livro do profeta Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 ao 10. Já vou pedir para você pegar sua Bíblia, papel, caneta e anotar as referências que estarão aparecendo acima do vídeo. Já vou pedir para você também já deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico diz assim: Deus levantou dois profetas. Primeiro Deus levantou o profeta Ageu, depois o profeta Zacarias. Eles chegaram meio que de surpresa ali, não foi nenhum convite ou algo oficial, né? Mas eles chegaram de surpresa ali, atendendo ao chamado do Senhor. E foram enviados direto para falar não com os dois líderes principais ali, que seria Zorobabel, que seria o governador, e o sumo sacerdote Josué. Ele veio trazer uma palavra de ânimo, exortando o povo a voltar a reconstruir o templo. Vamos falar de Zorobabel. Zorobabel, o significado do seu nome em hebraico significa gerado na Babilônia. Provavelmente ele nasceu no período em que o povo ficou no cativeiro babilônico. Ele foi instituído pelos persas para ficar ali como um governador, como um príncipe do povo. Ele foi instituído pelos persas, né? Mas ele era descendente da casa de Davi. Sendo assim, ele pertencia à família real. Veja bem, Ciro elegeu Zorobabel como governador por motivos políticos, mas isso na verdade foi um despertamento, uma providência divina, já que o Senhor disse que não faltaria um rei no trono de Davi. Então nessa descendência Zorobabel faz parte, por isso que ele estava ali. Deus conhecia a insuficiência de Zorobabel na área espiritual e que ele não tinha mais forças nem vigor para modificar aquela situação e que ele estava passando com os opressores e o samaritano, a parte política. Ele não tinha mais nenhum vigor. Deus, sabedor de todas as coisas, vai enviar o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele era mais novo que o profeta Ageu. Ele teve 8 visões noturnas. Nós falamos visões noturnas porque foi à noite, lógico. Então, e uma dessas 8 visões, a quinta, ela era direcionada direto para o governador Zorobabel. Essa quinta visão é a visão do candelabro de ouro e das 2 oliveiras. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Leia comigo. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês?
E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondendo-me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Zacarias estava meio que cochilando nessa visão. E nessas visões que ele teve noturna, ele vê esse candelabro, o castiçal de ouro. E esse candelabro nos remete ao candelabro do tabernáculo, né? Que nós já estudamos isso em lições passadas. Sendo assim, essa visão, só que esse candelabro era meio que diferente do tabernáculo, porque ele via um candelabro, ele via 7 lâmpadas, 7 tubos e um vaso, como se fosse um recipiente acima dele, dando uma ideia de suprimento de azeite ilimitado. As 2 oliveiras simbolizavam Zorobabel e o sumo sacerdote, Josué. Mas a mensagem era bem clara para Zorobabel, não por força nem por violência. Não seria pelo poder militar, não seria pelas alianças externas para cumprir a promessa de Deus. Tudo que a gente faz que não provém de fé é pecado. As promessas de Deus iriam se cumprir, mas seria através do seu Espírito. No versículo 7 fala assim: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Quem você pensa que é? Deus está falando. Mesmo que os olhos de Zorobabel, todos aqueles obstáculos fossem tão grandes como uma montanha, como um monte, o Senhor está garantindo que ele e o povo ultrapassaria aquela situação como se estivesse passando numa campina. O que seria uma campina? É como se fosse um grande campo, sem nenhuma árvore, sem nenhum obstáculo. Então eles passariam pelo Espírito de Deus, eles conseguiriam ultrapassar aqueles obstáculos. Porque ele trará a pedra angular. Eles já tinham lançado a fundação do templo há muito tempo. Eles não tinham a certeza que eles terminariam, mas Deus, ele reforça por Cristo a nós que Cristo é o começo e o fim. Se você quiser saber mais sobre pedra angular, pedra de esquina, eu vou deixar o link aqui em cima de uma aula passada, que você pode aprender mais sobre o que é a pedra de esquina e o que é a pedra angular, ok? Josué, o sumo sacerdote do povo, também recebeu uma mensagem muito pessoal a ele. Você lembra na lição passada, na lição 4, que Josué, o sumo sacerdote, se encontrava com as suas vestes sujas. Então o povo, incluindo o sacerdote Josué, eles acreditavam que os rituais, os sacrifícios do templo iria purificar Israel. No entanto, todas as obras redentoras não passam de trapos de imundícias aos olhos de Deus. Na 4ª visão do profeta Zacarias, vai ser a purificação, é a visão da purificação do sumo sacerdote. Acompanhe comigo, livro do profeta Zacarias, capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Então veja bem, em toda a Bíblia você vai ver que a posição de Jesus Cristo é ao lado do Pai, ao lado direito, presta atenção, lado direito do Pai, porque Jesus é o nosso defensor. O que Satanás quer é ocupar o lugar de Deus em nós. Satanás estava ali
para se lhe opor. Ele estava ali baseado nas vestes sujas do sacerdote, que estavam imundas. Se o sumo sacerdote estava imundo, quem é que faria o sacrifício de expiação pelo povo? Então, Satanás, ele quer ocupar o lugar de Deus sempre. Após a morte e a ressurreição de Cristo, meus irmãos, nós não temos mais nada a temer, porque o Senhor é nosso defensor, nada pode nos condenar. Então, ele não pode ficar querendo tomar o lugar de Deus, ele vai sempre tentar, mas quem pode fazer com que isso ocorra? Somente nós, se dermos brecha, se estivermos em pecado. Sendo assim, Deus é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado, é o nosso defensor. Ele é a tua sombra, a tua direita. O Senhor, nessa visão, repreende Satanás e na fala, é uma metáfora que ele diz, um tição, não é este um tição tirado do fogo? O que quer dizer isso? É uma metáfora que o fogo seria o exílio de onde o povo de Deus estava e tinha sido tirado. Um tição tirado do fogo é como um pedaço de lenha que foi lançado no fogo. Ele virou um carvão, mas ainda está aceso, porque o Espírito de Deus é aquele que faz todas as coisas na vida da gente. Mesmo como um carvão que acabou de ser tirado do fogo, ou seja, do mundo, do pecado, isso não impede a obra de Deus em nossas vidas, pois é Deus que nos justifica. Deus estava mostrando ali que foi Ele que escolheu Jerusalém, escolheu o povo, seus líderes, e que os seus planos, apesar das suas falhas, Ele iria cumprir. No versículo 4 diz assim: tirai as vestes sujas, tirar toda a iniquidade de cima de Josué, de cima do sumo sacerdote, como se fosse um fardo, e pedindo para que colocasse vestes finas. Levítico 16, nós lemos que essas vestes eram vestes festivas, era uma veste que se usava uma vez no ano, né, que era no dia da expiação, que o sumo sacerdote usava essas vestes de linho, uma veste sacerdotal, que era usada uma única vez e todo ano ela era feita novamente, ela era trocada. Só a presença de Deus em nossas vidas é que pode passar de nós toda a iniquidade em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. O profeta Zacarias, no versículo 5, pede para que coloque uma mitra limpa sobre a sua cabeça, que é o turbante. O profeta Zacarias intercede pedindo para que coloque esse turbante, que era o símbolo da coroa da santidade. Ageu capítulo 1, versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Note que Deus está falando, este povo. Então nota que ele não falou meu povo, já demonstrando o desagrado do Senhor para com eles. Não veio ainda o tempo, dizendo que o povo disse que ainda não era o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, de acordo com eles, o tempo não era apropriado. Gente, já tinha se passado 15 anos. Que tempo que estavam aguardando? Quando seria construído? Né? Então, 15 anos se passaram e eles diziam que ainda não era o tempo. Quando nos acomodamos, damos desculpas esfarrapadas para não cumprir o ID e não fazer a obra de Deus. No versículo 4 diz assim: porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Veja que contraste. Quando lembramos do rei Davi, é que ele, após ter terminado de construir o seu palácio, ele olha lá para baixo e vê que a arca do Senhor ainda estava em tendas cobertas de tecidos, né? Então ele almeja no coração dele construir uma casa para o Senhor. Mas este povo, eles estavam relaxados em relação à casa de Deus. Mas as suas casas, Deus está falando aqui, que estavam forradas com madeira de cedro. Madeira, era a casa toda forrada de madeira de cedro. Gente, a madeira de cedro você só usava na casa real, em casa de pessoas de muitas posses. Então eles estavam ostentando, enquanto a casa de Deus estava em ruínas.
Eles estavam preocupados em construir casas bonitas, luxuosas, iguais de príncipes, e Deus vem falando com eles: ora, é momento de refletir, é momento de pensar, fazer um autoexame. Olha onde vocês estavam que eu tirei vocês. Era um momento de pensar. Deus pede para eles considerar e refletir o que eles estavam fazendo. Versículo 6. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saco furado. Eles estavam trabalhando muito, muito. Eles estavam nas plantações, eles estavam lá se matando em cima das colheitas, mas não havia um retorno em cima do investimento que eles estavam tendo. O empreendimento deles no campo não estava rendendo, então muito esforço e pouco resultado. Não havia nenhuma satisfação e os que tentavam poupar, guardar alguma coisa, algum dinheiro, sumia como se tivesse depositado em um saco furado. Não era uma crise econômica, e sim o resultado da ausência de Deus na vida deles, pois eles estavam sendo egoístas. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Deus ordena para que eles voltem a reconstruir a casa do Senhor para ser adorado. Veja que não foi o diabo que soprou as finanças deles que estavam dando tudo errado. Foi o próprio Deus. A palavra de Deus diz que foi ele que soprou. Então o próprio Deus. E por quê? A resposta já está ali. Porque não era a primazia da vida deles. Deus não estava sendo a primazia na vida deles. A partir do momento que você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, nada dará certo. A aplicação para nós, quando fala buscar madeira e edificar a minha casa, a madeira simboliza o homem. E é no homem é que Deus habita e Ele quer ser edificado nas nossas vidas. Subtópico 2. O resultado da mensagem dos profetas. Diante das palavras do profeta Ageu e Zacarias, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué tiveram ânimo para a construção, reconstrução da casa de Deus. Eles convocaram o povo que retornaram aos trabalhos no templo, mas seus inimigos eles não desistiram. Eles procuraram o governador persa Tetenai, veio questionar quem tinha dado ordens para a construção do templo. Logo esse governador ele envia uma carta agora ao rei Dário, querendo uma confirmação daquela construção. Quando os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, nada nem ninguém pode impedir a sua obra em nós. O rei Dário, ele mandou que os escrivães procurassem o edito do rei Ciro para saber se ele tinha realmente dado aquela ordem para a construção do templo. E eles acharam, em meio a tantos outros editos dos reis da Pérsia, a ordem dada por Ciro para a construção da casa do Senhor. Logo o rei Dário confirmou isso ao governador persa e deu permissão para que continuasse a construção do templo. Uma curiosidade é o achado do cilindro de Ciro. Ele é datado de 539 a.C., foi descoberto em 1879 e a ONU ela traduziu em 1971 para todas as línguas oficiais. O cilindro de Ciro é um cilindro feito de barro que resista um edito e também a invasão à Babilônia. Nesse edito ele é considerado a primeira declaração dos direitos humanos, pois ali, além de falar da sua entrada na Babilônia, também está ali, contém sobre a liberdade da religião, a abolição da escravidão e entre outras coisas. Esse cilindro ele encontra-se hoje exposto no Museu Britânico. Subtópico 3.
O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias, eles continuaram ali, dando a sua cooperação. Acompanhe comigo o livro de Esdras, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado dos Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Tópico 2. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Vejamos alguns exemplos no Antigo Testamento. Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural e com a sua vara fazia maravilhas. O profeta Elias, revestido de um poder sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, no caso o rei Acabe, fez com que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e meio, entre outras coisas. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Subtópico 2. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado, com toda a sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. O apóstolo Paulo, ele orienta: não desprezeis o dom que há em ti. E também diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Subtópico 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta, ele exerce a função determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Subtópico 1. O profeta na dispensação no Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era também consultado acerca de assuntos não só espirituais, mas até materiais, pessoais. Em Ezequiel 20, versículo 2, os anciões procuram Ezequiel para que consultasse a Deus nas questões deles, a respeito deles. Deus responde através de Ezequiel que eles não haveriam de ter resposta por causa das suas abominações. Em 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que ele havia perdido. Em 1 Reis capítulo 14, versículo 2 ao 7, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. Moisés também transmitia aos anciões o que Deus lhe falara. Note que no Antigo Testamento o profeta, ele era um mediador entre Deus e o povo. Subtópico 2. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Afinal, existe ou não existe profeta em nossos tempos? Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja um profeta. O termo profeta designa de quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra. Existe uma diferença importante entre ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta era, como já dissemos, era um mediador entre Deus e o povo. Eles eram consultados acerca de tudo, até sobre casamento. Era um ofício. Eles chamavam o povo ao arrependimento, denunciavam os falsos ensinos, os políticos, e denunciando falsos ensinos, tendo revelações de coisas futuras. Ensinavam a lei.
Mateus 11:13 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, no caso João Batista. Por quê? Porque até João Batista estamos falando do Antigo Testamento. Ali era um ofício. As pessoas procuravam por coisas fúteis, qualquer coisa. Vocês viram até Saul perdeu as jumentas do pai e procurou um profeta para saber onde estava. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos ficar vivendo a nossa vida hoje, na atualidade, atrás de pessoas para falar o que eu devo ou não devo fazer, como eu devo conduzir a minha vida, porque nós temos a palavra de Deus. No Novo Testamento, no Novo Pacto da Nova Aliança, temos Jesus como um único mediador. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus. Até João Batista, o profeta, ele recebia a revelação de Deus, era uma revelação progressiva. Jesus, quando ele nasce, muda isso, se completa a revelação. Agora, o dom de ministério de profeta é constante e ele usa o ministério da palavra. Até João Batista, temos uma revelação progressiva do Messias que viria. Agora, nada pode ser acrescentado. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Efésios capítulo 4, versículo 11 é a lista dos ministérios. Leia comigo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Veja só, nessa lista de dons ministeriais, o dom de profeta não é para todos. Você vê na lista assim, uns, quer dizer que não é para todos, e outros, quer dizer, ficando claro que esse dom não está à disposição de todos. Agora, já diferente do dom de profecia. O dom de profecia é para todos. Agora, profeta, ministério de profeta não são para todos. No Novo Testamento, você ainda vai ver o profeta Ágabo, você vai ver ainda algo sobre profeta. Mas o que nós temos que entender, analisar o fato, é que não existia a Bíblia como nós conhecemos. E o que existia, sim, eram as cartas circulares do apóstolo Paulo, que ele enviava para um lugar e passava para todas as outras igrejas, que eram ensinos doutrinários, que nós lemos até sobre Efésios e tal. Mas havia necessidade ainda de ter os profetas naquela época, porque os apóstolos e os profetas foram chamados apenas para lançar base dos fundamentos para estabelecer a igreja. Portanto, é um erro doutrinário quando alguém possui o dom de profecia, você procurar usá-lo para responder consultas, pois isso aí já se torna adivinhação de qualquer natureza, por casamento, compras, qualquer natureza. Se você sai da sua casa e vai em um determinado lugar à procura de um tal de profeta, você está pecando, porque você está buscando uma adivinhação. E Deus, quando Ele quer falar com você, Ele fala. Aliás, Ele fala a todo momento. Basta você ler a Bíblia, por exemplo. Se você é templo do Espírito Santo, Ele fala com você. Então, esse método do Antigo Testamento não cabe a nós hoje. Não tem nada a ver você ficar correndo atrás de profeta. Todas as pessoas que ficam correndo atrás de profetas e profecia têm as suas vidas espirituais desgraçadas. Em nossos dias, o dom de profecia, ele está aí aberto a todos. Basta você querer fazer a vontade de Deus, ser templo do Espírito Santo de Deus. Pode ser usado em profecia, mas a verdadeira profecia deve estar sempre de acordo com as Escrituras. Desperta tu que dormes. Deus convida o homem a reedificar a sua vida espiritual, que está destruída, mas muitos dizem, não há tempo. Por que construir primeiro o templo e não os muros? Porque o templo, ele aponta para o espírito e os muros, ele aponta para a alma. Reconstruir o espírito é obra de Deus. Agora, a reconstrução da alma é responsabilidade do homem. Até quando ficaremos parados, estagnados, dando desculpa para não recomeçar a obra em todos os aspectos de nossas vidas?
Espero que essa palavra fale muito mais ao seu coração. Dizer a você que curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e lembre-se, Deus está sempre no controle.